para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje nós vamos conversar sobre diabetes, um assunto muito solicitado pelos idosos, já que a maioria dos idosos são diabéticos, né? Então hoje nós vamos conversar sobre a diabetes e o comprometimento de outros órgãos. Estou fazendo a transmissão hoje Facebook e Instagram. A minha câmera aqui, a câmera nova que eu comprei, que eu falei com vocês, em cima da hora que o microfone da câmera parou de funcionar. Tivemos um atraso aí de alguns minutos, porque eu estava tentando solucionar, não deu certo. Mas vou fazer a transmissão, né, pelo celular, tanto Facebook quanto Instagram, e amanhã eu vou estar resolvendo aí essa situação, ver o que aconteceu com esse microfone, né, gente? Confesso para vocês que eu não sou uma das pessoas mais conhecedoras da tecnologia, né? Mas estou tentando, testei aqui antes, estava funcionando, enfim. Em cima da hora que parou de funcionar, mas tudo bem. Vamos continuar aqui e deixa eu só colocar a live aqui na página para poder a gente começar a live de hoje. Quero dar uma boa noite para Glaciete, boa noite para Noelci. Tem mais uma pessoa também que deixou boa noite aqui. Deixa eu ver quem foi. Pronto, agora tá entrando aqui, ó. Gente, é muito engraçado, né? Porque lidar com a tecnologia realmente... A gente prepara tudo bonitinho, às vezes em cima da hora para de funcionar, né? Lourdes Silva aí, boa noite, Lourdes Silva. Boa noite aqui no Instagram também, Karina, Geroclínica, Anabela também, lá de Portugal, que está aqui com a gente no Instagram. João Gomes também, que bom, João, ter você por aqui ao vivo. Maria Teodora também, boa noite, seja bem-vinda. Demais também, deixa aí seu boa noite, diga de onde você é. Catarina de Paula também aqui no Instagram, seja bem-vinda, Catarina. É isso aí, gente. Pronto, agora consegui acessar aqui no computador também. Pronto, que aí eu consigo ver os comentários de vocês bonitinho pelo computador, né? Porque no celular passa muito rápido e eu acabo não conseguindo ver os comentários de vocês. Vamos lá. Abriu. Marilza Rodrigues tinha deixado boa noite aqui também, né? Noelci, acabou passando aqui, mas tudo bem. Catarina tá aqui, né, Catarina? Glória, eu sei, Glória, que você é Catarina, mas quando eu vejo o seu nome eu não consigo te chamar de Glória, só te chamo de Catarina. Então, gente, já vou iniciar a live de hoje. Eu peço a vocês que já curtam, já compartilhem, já convidem outras pessoas, né? O assunto de hoje, como eu falei, é super importante, diabetes em pessoas idosas e o comprometimento de órgãos, porque muitas vezes a gente imagina que a diabetes é uma doença que você tomou o remedinho, acabou, tá tudo resolvido, não vamos ter comprometimento nenhum, mas pelo contrário, tá? Infelizmente, o tratamento tradicional que nós temos hoje para diabetes, ele mais piora a situação do que ajuda a melhorar. Então é sobre isso que a gente vai entender por que o tratamento padrão, o tratamento tradicional, ele acaba trazendo mais comprometimentos para você, mais comprometimentos nos seus órgãos, tá? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa saber já de início é o quê? Muitas pessoas imaginam que a diabetes não tem cura, que diabetes não tem reversão, que todos os idosos vão ter diabetes, porque como a maioria dos idosos tem, a gente imagina que é uma doença natural do envelhecimento. Vamos envelhecer, logo vamos ter diabetes, mas isso não é uma verdade. Como também não é uma verdade que todo diabético, que toda pessoa que foi diagnosticada, todo idoso diagnosticado com diabetes, está condenado a tomar medicação pelo resto da vida, tá? Então, a primeira coisa que você vai saber já de início, diabetes não é uma doença incurável. Diabetes, ela só vai ser uma doença progressiva, ou seja, só vai continuar avançando. Se você não souber tratar da melhor forma, se você não tiver um profissional orientado, que realmente conheça as causas da diabetes, os melhores tratamentos hoje disponíveis. E aí, nesse caso, se você não tem um profissional especialista que entenda, né, e que queira te conduzir pelo melhor caminho, se você imagina, então, que a diabetes é incurável e faz apenas o tratamento tradicional, infelizmente a doença vai ser progressiva e vai trazer comprometimentos para a sua saúde, sim. Então, a primeira coisa é entender que a diabetes é reversível, que existe possibilidade de você que é diabético retornar um padrão de não diabéticos
não diabético, desde que você faça mudanças na sua alimentação, tá? Então, já de início, já de cara, como diz, é importante que você saiba que a diabetes é uma doença nutricional, é uma doença alimentar. Então, o que acontece com o diabético, né? Na verdade, o que é diabetes? A gente foi imaginar, né? Você foi imaginar assim, uma tigela, né? A tigela ali são as suas células, né? E à medida que os anos vão passando, você vai acumulando glicose, vai colocando ali dentro da tigela, vai colocando e enchendo aquela tigela. Chega um ponto que aquela tigela já está cheia demais, não cabe mais glicose ali dentro. E é nesse ponto que você descobre que está diabético, porque aquela glicose, ela já não entra mais ali dentro da célula, ela fica na sua circulação sanguínea. E aí você vai fazer aquele examezinho que vai diagnosticar, né, a hiperglicemia, e aí o médico vai dizer para você, olha, você está diabético, né, está condenado o resto da vida a fazer o uso de medicação. Mas a história não é bem assim, porque o que causa o acúmulo de glicose no sangue, o acúmulo de glicose no organismo? É a nossa alimentação, é o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar, e aí não é só o açúcar branco, farinha branca também é carboidrato, arroz é carboidrato, batata é carboidrato, então carboidratos simples, carboidratos refinados, esse acúmulo vai trazer diabetes na sua vida. Então, logo, já de início, a gente já entende que você diminuiu o carboidrato, mudou a sua dieta alimentar, você pode ser curado da diabetes, porque a diabetes é uma doença nutricional, tá? Mas o que aconteceu, gente? Lá para a segunda metade de 1980, né? A gente teve aí uma epidemia de diabesidade, que a gente fala hoje, né? Hoje os profissionais ligam diabetes com a obesidade, elas estão relacionadas o tempo inteiro, né? Então a gente teve esse boom de diabesidade, ou seja, de pessoas obesas e de pessoas diabéticas. Por que isso aconteceu? Porque lá na década de 50, muitas pessoas estavam infartando. E aí, sem evidência científica, sem estudos científicos, apostou-se que esses infartos, né, a causa deles seria uma alimentação cheia de gordura. E aí lá nos Estados Unidos, o que foi feito? O Estado ele indicou, e aí não foi evidência científica, não foram estudos científicos, né? Um novo padrão alimentar, em que 50% da nossa dieta deveria ser composta de carboidrato, né? E depois viriam proteínas e por último as gorduras. Então, a partir dali, as pessoas começaram a mudar a alimentação, que a nossa alimentação antes era uma alimentação mais rica em gordura saudável, mais rica em proteínas. Nós passamos a fazer uma alimentação mais rica em carboidratos. E com isso, 10, 15 anos depois, vieram as epidemias, né? Epidemia de obesidade e epidemia de diabetes. Então, hoje, os estudos científicos eles já comprovam pra gente que, na verdade, o que traz a diabetes, então, é esse excesso de carboidrato, né? Que a gente deveria fazer uma dieta padrão onde nós consumiríamos o mínimo possível de carboidrato, né? Proteínas moderadas, porque se a gente tem um excesso de proteínas, né? Isso também pode ser transformado em glicose. E a gente deveria ter uma alimentação mais rica em gordura, né? Mas não sei se vocês já ouviram falar na dieta mediterrânea, que nós vamos conversar sobre isso. Porque gordura traz saciedade e gordura tem pouquíssimo impacto aí na nossa glicemia, ou nenhum impacto. Então, houve essa mudança, essa indicação de mudança na nossa dieta alimentar e com isso veio então a epidemia de obesidade. Só que um século antes disso, lá por 1910, 12, 15, os estudiosos, né, as pesquisas científicas já caminhavam no sentido de que assim, de que a diabetes era uma doença realmente de fato, em que a causa é alimentar, e já vinham fazendo vários testes, né, de mudança na alimentação das pessoas diabéticas. Embora naquela época nós tivéssemos pouquíssimos diabéticos no mundo, né, 1% da população era diabética. Mas os estudos caminhavam nesse sentido. Só que, além dessa mudança na dieta alimentar, lá por volta de 1960, o que aconteceu? Foi descoberta também, salvo engano, em 1922, a insulina, né? Então, descobriu-se o quê? Bom, se você tem excesso de glicose, vamos aplicar a insulina nos diabéticos, porque aí a glicose vai sair da circulação sanguínea. Só que a glicose sai da circulação sanguínea e aí você vai fazer aquele exame lá de sangue, né? E aí você vai ver que vai haver se você é diabético, vai haver uma diminuição da glicemia. Só que o excesso
de glicose continua lá no seu organismo, né? A insulina e os outros medicamentos vão empurrar, vão forçar o seu organismo, seus órgãos a receberem mais glicose. E aí, com o tempo, né, você começa a tomar uma medicação. Com o tempo, o seu excesso de glicose continua lá no seu organismo, sai da circulação sanguínea e vai para os seus órgãos, né? Com o tempo, você vai precisar de mais medicamentos para poder tirar essa glicose da circulação sanguínea e jogar nos seus órgãos. E você vai acumulando. Imagina ali aquela tigela que já está cheia, você vai jogando açúcar, jogando ali dentro, empurrando, chega um ponto que não dá mais. E aí, o que que acontece? Os seus órgãos, né, eles vão entrando em falecimento, os seus órgãos, eles vão apodrecendo. Então, o que você, idoso, você que não é idoso, que está aqui, tem que entender aqui, o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, ele é tóxico, tá? Então, a causa da diabetes é excesso de carboidrato, é excesso de açúcar, e esse excesso, ele tem que ser tirado. Como que a gente tira esse excesso? Com alimentação. Se você não tira, se você só aumenta essa quantidade de medicação, vai aumentando, até que chega um ponto que você fica insulino dependente, né? Por quê? Hoje nós estamos falando aqui da diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1 é aquela diabetes que já se considera desde o início, que a pessoa já descobre lá na adolescência, na juventude, como diabético, né? E aí essa pessoa, ela realmente fica dependente da insulina, porque o pâncreas dela não produz a quantidade suficiente de insulina para ela. No caso do diabético tipo 2, ele tem um excesso de glicose no organismo que você só consegue tirar com alimentação. A medicação, ela vai empurrando, vai deixando aquela glicose ali que vai se tornando tóxica, que vai se acumulando, que vai apodrecendo de fato os seus órgãos, né? Então, por isso que a diabetes, se você não trata, se você não muda a sua dieta alimentar, você vai apodrecer o seu coração, né? E aí vem o infarto, você vai apodrecer os seus olhos, e aí por isso que muitos diabéticos ficam cegos. Você vai apodrecer o seu fígado, você vai apodrecer os seus rins. Por isso que a gente tem vários diabéticos aí. Você descobre diabetes, passou 10, 15 anos, você está com problema renal, né? E aí tem que fazer diálise por conta da diabetes. E muitos diabéticos nem sabem disso, né? Eles pensam assim, agora surgiu um problema aqui no meus rins. Não é, isso é um comprometimento da diabetes. Por quê? Você está lá tomando a medicação, né? Está te forçando a continuar aceitando aquela glicose, ao invés dos médicos, né, proporem para você uma mudança na sua dieta alimentar. Então, por que que isso não acontece, gente? Primeiro, né, a medicação, existe uma indústria farmacêutica, né, e existe uma corporação médica muito forte que não tem interesse que você realmente fique independente, ou seja, que você não tenha necessidade de medicação, né? E, infelizmente, a gente precisa entender e reconhecer isso. Para muitos médicos é bom que você fique ali, que você tenha necessidade de passar por eles, que você necessite de prescrição médica, né? Muitos recebem comissão por indicarem medicamentos para você. Por isso que muitos médicos viajam para congressos riquíssimos, né? Que as indústrias farmacêuticas pagam. Por que que elas pagam? Para amolecer ali os médicos e fazer com que eles prescrevam medicação para você. Agora, antes de eu falar os primeiros passos, que eu já vou falar para vocês agora na live, a gente vai falar de diabetes ao longo da semana inteira, né? Mas os primeiros passos para você começar a se livrar, se libertar dessa dependência de medicação, né? É importante que você saiba que você vai precisar procurar um nutrólogo, você vai precisar procurar um nutricionista, um profissional que realmente entenda de dieta de baixo carboidrato, para que você não faça essa mudança sozinha, tá? É importante, se você encontra profissionais que realmente estão atualizados, né, e que têm interesse em te ajudar, você vai conseguir sair dessa dependência de medicação e vai conseguir reverter a diabetes, sim, tá? Mas é importante, primeiro, que quando você chegar no seu médico, você pergunte para ele, o senhor conhece a dieta de baixo carboidrato? Conhece a dieta low carb? É a mesma coisa, se for no nutricionista, porque se ele não conhece, você vai estar fadada à prescrição de medicação, sim, tá? E a indústria farmacêutica, ela ganha com isso, né, gente? Imagina quanto só de idosos diabéticos nós temos milhões. 70% dos idosos são diabéticos, né? São diabéticos dependentes de medicação. Imagina quanto que a indústria farmacêutica ganha com isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é, diabetes é uma doença alimentar, você precisa mudar o seu padrão de alimentação. Se você não muda, se você só faz o tratamento tradicional vai empurrar, né, vai fazer com que o seu organismo vá aceitando cada vez mais glicose, e isso chega a um ponto de saturação que os seus órgãos vão apodrecer. Então, você vai ficar sem rim,
rins, você vai infartar, você vai ter problemas no fígado, você vai ter as úlceras, vai perder seus dedos, né? Vai perder suas pernas, vai perder seu pé, enfim, tudo isso por conta de complicações diabéticas, tá? E aí o que eu vou trazer para vocês agora é o que vocês podem fazer agora de intervenção imediata para mudar isso na sua vida. Primeira coisa, como eu falei, é mudar a sua dieta, porque a gente precisa tirar essa glicose do organismo. A gente precisa tirar esse excesso de açúcar que está circulando no nosso sangue, esse excesso de açúcar que está nos nossos órgãos. E como que a gente faz para isso, né? Primeira coisa é mudar a nossa dieta. Então, você tem que diminuir, sim, a quantidade de carboidratos, tá? O que é carboidrato? Tem que explicar, não é só açúcar, porque eu converso com muitos diabéticos que falam assim pra mim: ah, Juliana, mas eu não tomo mais café com açúcar, eu não boto mais açúcar nas coisas que eu faço. Mas não é só açúcar branco, tá? Trigo é açúcar, arroz é açúcar, farinha é açúcar. Tudo que tem trigo é açúcar. Então, se você é diabética, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é tirar trigo. É tirar açúcar branco, é tirar alimentos industrializados, que em geral 99,9% tem açúcar branco, né? Tem trigo escondido aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar açúcar, tirar carboidrato da sua vida, tá? E aí, aumentar a quantidade de gordura. Por quê? Muitas pessoas imaginam ainda, pelo que foi falado há séculos atrás, sem estudo, sem evidência científica, que gorduras fazem mal para a saúde. Mas, na verdade, a gordura, ela nos traz saciedade. E elas não têm essa interferência nesse nível de glicose no nosso sangue, pelo contrário, tá? Então, a gordura te traz mais saciedade, ela te tira desse vício do carboidrato. Mas quais são os tipos de gordura? Vocês também precisam saber, né? É azeite, é óleo de coco, você pode consumir abacate, inclusive na dieta americana, que eu falei pra vocês lá da década de 60, né? Que houve uma mudança na dieta americana, que aí disseram que a gente tinha que comer muito carboidrato, tiraram abacate, tiraram castanhas, né? Porque acreditavam que a gordura trazia problemas de saúde, especialmente para o coração. Hoje, com pesquisas científicas, evidências, a gente já sabe que, na verdade, as gorduras saudáveis, elas fazem bem para o nosso coração. É o contrário. Então, é azeite de oliva, castanhas, abacate, essas são gorduras boas para você consumir, tá? Isso vai te trazer saciedade, vai fazer com que você coma menos carboidratos. Agora, se você tira a gordura, você vai cair no biscoito, vai cair no pão, não tem jeito, tá? Frutas que você deve consumir: morango, consumir coco, abacate, que eu já falei, né? Todas as outras frutas vermelhas em geral tem pouco açúcar também. Se for consumir maçã, sempre consumir maçã com casca. Comer banana com moderação, tá? Porque a gente imagina que o açúcar da fruta é um açúcar saudável. O açúcar da fruta em excesso também é tóxico, tá? A frutose também é tóxica, coisa que poucos médicos, poucos profissionais falam com a gente. Então, tem que diminuir também a quantidade de frutas que você consome. E optar sempre as melhores frutas para o diabético são coco, abacate e morango, as melhores. Você pode consumir as outras, sim, com moderação. Comer proteínas também é importante, mas de forma moderada, né? Se você, por exemplo, faz academia, usa whey protein, que muitas vezes é indicado para os idosos, né? Especialmente idosos que estão com fraqueza muscular, que estão com perda de massa muscular. Você não pode consumir em excesso também, tá? Consumir sempre com moderação, de preferência, proteína ali advinda da carne, né? Da carne vermelha, do frango e especialmente do ovo, que é um alimento completíssimo, tá? Então, essas são as primeiras estratégias, as principais estratégias. Além disso, também é muito importante que você saiba que idosos também podem fazer jejum intermitente. Mas, para você fazer jejum, que é uma das melhores estratégias para você queimar a glicose, queimar o açúcar no sangue, é importante ter orientação, tá? Por quê? Muitas vezes você já está tomando um mundo de medicações para tirar essa glicose do sangue. E aí, quando você faz o jejum, se você continua tomando aquele mundo de medicações, a sua glicose realmente vai lá no chão. E aí, o que vai acontecer? Você vai desmaiar e você pode até morrer. Então, é importante fazer uma transição, procurar um nutricionista para te orientar, para você fazer uma transição para o jejum. O que é jejum, Juliana? Jejum é simplesmente não comer. Então, o que a gente aprendeu? Que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? E, inclusive, para o diabético, que é uma pessoa que está com excesso de glicose no organismo, ainda assim, muitos médicos dizem que o diabético tem que comer de 3 em 3 horas. Está errado. Você tem que comer quando você tiver fome. E aí, você já começa uma transição para fazer jejum assim,
comendo só quando você tem fome e comendo coisas saudáveis, comendo os alimentos que eu falei para você, que são os alimentos saudáveis aí, tanto para você prevenir a diabetes, quanto também para você reverter a diabetes, tá? Então, é mudar o padrão alimentar, comer só quando tiver fome e procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, né? E é claro, tem que ter um acompanhamento médico também, mas um profissional médico que entenda aí de dieta low carb, que é a estratégia alimentar reconhecida em mais de 40 países como a melhor para pacientes diabéticos, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui para Nilza Bezerra, Maria Pereira, Sueli Melo, Maurícia Silva também. Deixa eu ver quem mais está aqui. Quero pedir a você também, quem tiver dúvida, pode colocar aqui embaixo agora para mim, tá? Tanto aqui no Instagram, quem está no Instagram, quanto quem está aqui também no Facebook. Eu quero pedir a você que está gostando da live, que você compartilhe, me ajuda a levar essa live para mais pessoas, tá bom? Isso é muito importante, que você me ajude a chegar em mais idosos, para que mais idosos tenham mais saúde, né? A Clei tá falando se pode comer pãozinho de frigideira de ovo, aveia e banana, tá? Clei, assim, né? O melhor para você aí seria, porque se você coloca banana no meio, né, que é um carboidrato, já fica um pouquinho mais pesado para você que é diabética, né? Então, assim, o mais legalzinho para você fazer é você colocar ali 2 colherzinhas só 2 colherzinhas de tapioca e colocar 2 ovos, tá? E aí você bate e vai fazer ali, me fugiu até o nome agora, gente. Vai fazer uma crepioca para você, tá? Você colocando só 2 colherinhas ali de tapioca e colocando 2 ovos, porque aí você aumenta a quantidade de proteínas, tá? Uma estratégia legal para você também, que é diabética, é tomar de manhã um café com óleo de coco, que também vai te trazer saciedade, vai te trazer menos necessidade, né, de comer pães, enfim, de comer outras coisas também, outros carboidratos, tá bom? Eu tenho até um e-book, gente, de receitas, que eu vou tentar compartilhar com vocês novamente amanhã aqui no Facebook, tá? De receitas saudáveis, né? Que você que é idoso, que quer prevenir ou que quer tratar diabetes, pode estar fazendo também receitas simples que eu faço no dia a dia, que são tranquilas aí, que vão te ajudar a melhorar esse padrão, tá? Quem tiver interesse nesse e-book, se eu não conseguir colocar aqui no Facebook, tá? Você pode mandar uma mensagem para mim no 22 999 58 3839. 22 999 58 3839, que eu mando esse e-book de receitas para vocês, tá bom? Ana Maria, boa noite, Ana Maria, tudo bom? Boa noite aqui também pro Fábio Santos, seja bem-vindo, Fábio Santos, aqui no Instagram também. A Clei tá me perguntando se aveia pode. Clei, em pouca quantidade até pode, tá? Mas em grande quantidade não, a aveia também tem glúten, né? Então, assim, não é interessante pra gente utilizar, porque o glúten também traz problema. Então, é importante a gente substituir também. O café da manhã muito legal, e que aí, inclusive, assim, você que não tem tanto esse vício de pão e quer sair desse vício de pão, você pela manhã fazer só os ovos, né? O mexido de ovos ali, você pode botar um queijo gorduroso, um queijo amarelo, né? É o café da manhã ideal. Mexido de ovos, você pode fazer só os ovos, ou botar um ovo ali amarelo e tomar um copo de café com óleo de coco. Isso vai te trazer saciedade e não vai aumentar a sua glicemia, vai te ajudar, inclusive, a estar queimando aí gordura no seu organismo, tá? E se você conseguir começar a fazer pelo menos assim, muitos idosos fazem 8 horas de jejum, né? Que é entre a janta e o café da manhã. Se você conseguir ir aumentando um pouquinho para 9 horas, para 10 horas, claro, sempre observando se você não vai estar sentindo um mal-estar, tá? Por conta da medicação. Então, ir aumentando um pouquinho esse período para pelo menos aí 12 horas de jejum todos os dias vai te ajudar também, tá bom? A Glaciete está me perguntando sobre intestino preso. Então, Glaciete, o óleo de coco também é muito interessante para poder ajudar no intestino preso, né? Então, você pode, inclusive, tanto para você quanto para o esposo que tem a doença de Alzheimer, tomar aí 2 colheres de óleo de coco à noite ou pela manhã em jejum, que também vai ajudar aí a lidar com essa questão da prisão de ventre, tá? Ou pode tomar também o café com óleo de coco e canela, que aí é que vai te ajudar mesmo vai facilitar, né, você a lidar com essa questão da prisão de ventre e vai soltar o seu intestino também, tá bom? Que no Instagram o vídeo pausou um pouquinho aqui, puxa, que pena, né?
Tô fazendo a live aqui hoje no quarto, mas enfim. Deixa eu ver que acho que saiu a iluminação. Vamos lá, acho que voltou. Bom, é isso, gente. Quem tem dúvidas ainda sobre diabetes, pode ir colocando aqui. Eu vou, ao longo dessa semana inteira, nós vamos falar sobre diabetes, tá? Então, você que tem dúvida, continue acompanhando. Todos os dias, às 21 horas, inclusive amanhã, tá? Que é véspera de Natal, eu também estarei aqui fazendo lives com vocês, tá bom? Não vou fugir. Amanhã, 24 de dezembro, às 21 horas, eu vou estar aqui. Se vocês puderem assistir, tudo bem. Se não puderem assistir no outro dia, vocês podem assistir, não tem problema nenhum. O importante é ter o contato com a live e aprender cada vez mais sobre diabetes, tá bom? Dá uma boa noite aí pra Ismênia Nogueira também. Boa noite, Ismênia. Bom, gente, vou encerrar aqui no Instagram a live. Gratidão a você que esteve aqui no Instagram, que participou dessa live. Compartilha aí, clica aí na setinha, compartilha com os idosos que você conhece, tá bom? Daniela, né? Eu vou aqui pelo final, Daniela. Daniela, gratidão aí pela sua presença, gratidão a todos. Boa noite pra vocês no Instagram, tá bom? E boa noite pra vocês também que me acompanharam aqui no Facebook. Gratidão. E amanhã, gente, vou resolver esse problema da câmera, né? Tinha resolvido meia hora antes da live, a câmera nova estava funcionando, o microfone funcionando, tudo lindo. Quando eu fui iniciar a live, só estava funcionando a câmera, o microfone não funcionava, né? Enfim, faz parte. Mas concluí, fiz a live e amanhã estaremos aqui novamente, tá bom? Forte abraço pra vocês, fiquem na paz e até amanhã. Tchau, tchau.